Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto aí que bastante gente está perguntando, que é o que acontece com os dividendos na cotação, como que o dividendo influencia a cotação, por que que existe um desconto. Várias pessoas entraram ingressaram nas ações, no investimento em ações nos últimos anos, com a forte subida, né, da bolsa, com o cenário de queda de juros em renda fixa. Muitas pessoas estão procurando entender melhor esse tipo de investimento, e essa é uma dúvida comum. Algumas pessoas já vieram perguntar o que acontece com o dividendo na cotação, se realmente quando paga se dividendo ou algum outro tipo de provento realmente tem um desconto na cotação. E vou falar um pouco sobre isso. Realmente tem o dividendo e os demais proventos são descontados da cotação, como eu coloquei aí no vídeo. E eu vou falar um pouco como isso acontece nesse vídeo, e no próximo vídeo vou falar porquê, para a gente não alongar muito. O porquê, eu acho que a segunda pergunta que vem para as pessoas, no meu caso, quando eu entendi que isso acontecia, eu internalizei o conceito, mas não sabia o porquê. Depois acabei descobrindo, e vou falar isso para vocês no segundo vídeo, tá bom? Vamos começar aqui. Como funciona esse mecanismo? Um exemplo aqui. Imagina uma empresa que a cotação, ela vai distribuir dividendos, e a cotação, antes da divulgação do dividendos, antes do fechamento do mercado naquele dia, ela vai distribuir, a cotação dela fechou a R$ 20. Peguei um exemplo aqui bem travado para a gente entender rapidamente. A ação fechou a R$ 20 e agora ela vai distribuir dividendos. Quando ela distribui dividendos a R$ 2, ela já tinha sinalizado lá atrás, soltou um fato relevante falando que ela ia pagar R$ 2 por dividendos, ok? E aí a cotação fechou a 20 e ela distribuiu os dividendos a R$ 2. O que vai acontecer? Vai acontecer que o histórico da cotação, que estava a 20, vai ser trocado para 18. Todo o histórico vai ser transformado. Tanto o do dia quanto a base histórica vai ser transformada para o novo valor. E qual valor? Na verdade, aqui, como é um dividendo de 2 para uma cotação de 20, ela tem um desconto de 10%. A base toda vai ser descontada em 10%, não em R$ 2, mas sim no valor proporcional. Então, por exemplo, se essa ação fechou na sexta-feira, por exemplo, a R$ 20, e aí fizeram o pagamento dos dividendos, automaticamente o preço vai passar a ser de R$ 18. E assim com todo o histórico. Por exemplo, aqui eu coloquei da semana, mas poderia ser dos anos passados, dos meses, enfim. Por exemplo, se na segunda-feira ela estava 19, quando você olhar o gráfico a próxima vez, já com desconto da cotação, vai estar 17,10, porque é o desconto de 10% em cima do 19. Se a ação em algum momento tivesse 5, ela ia para 4,50, aparecendo no gráfico 4,50. Isso fica bem exemplificado nesse gráfico do Itaú. Hoje o Itaú está 32,33. Se a gente olhar aqui no histórico, em 2009, no começo de 2009, ele estava perto da casa de R$ 4. Não quer dizer que o Itaú, em 2009, ele realmente pudesse ser comprado a R$ 4. O que acontece é que, como o Itaú teve tantos pagamentos de provento, seja dividendos, juros sobre o capital, bonificação de ações, desdobramento de ações, é como se todos esses descontos funcionam como se o Itaú tivesse custado R$ 4 naquela época. Mas não, naquela época ele custava, sei lá, 25, 30, a mesma coisa que estava por aí, ou um pouco mais, um pouco menos, não ser o valor exato. Uma coisa interessante de ver também nesse gráfico, por exemplo, na crise de 2008, aqui seria mais ou menos segundo semestre de 2008, ele estava em volta de R$ 6,5 por ação
nesse gráfico descontado. E ele vai a R$ 4 em questão de 4, 5 meses. Ou seja, é uma queda aí de 35, perto de 35%. E nesse gráfico parece uma coisa pequena. Quando você olha os valores, caiu de 6,5 para R$ 4, para depois subir para 32. Na verdade, na época não. Na época ele era como se fosse 30, R$ 35, caiu para perto de 20, vamos dizer assim. Mas a queda percentual é a mesma. É legal ver como que empresas que andam, né, que continuam lucrando, enfim, que continuam crescendo, as cotações parecem ser bem menores, parecem ter sido quedas pequenas, ou enfim, momentos pequenos de tensão, mas na época não foi nada disso, foi um momento bem tenso assim para quem estava no mercado, enfim, mas só para vocês verem que proporcionalmente é a mesma coisa. E o que acontece depois? Depois do pagamento de dividendos? Saiu de 20 para 18, no outro dia é como se ela tivesse fechado a R$ 18. O que acontece com o mercado? Vai subir, vai cair? Não tem como saber. Isso aí é previsão de futuro, o mercado vai andar normal, como se nada tivesse acontecido. Até tem uma história minha que eu não sabia como funcionava e eu tinha uma ação que eu acompanhava quando eu ficava muito ligado em preço e ela estava R$ 16, aí ela pagou um dividendo de 1, no outro dia todos os gráficos apareceram a R$ 15, mas não, ela estava 16, é, pagou dividendos, mas a cotação era 16, eu olhei vários gráficos, tudo falando que já estava com desconto a 15, eu falei, não, era 16, liguei na minha corretora, queria entender o que tinha acontecido. Aí parecia aqueles filmes que você é o único cara que viu uma coisa, as outras pessoas fingem que não viu ou não aconteceu. Coisa bem doida que hoje eu acho graça, mas assim, na época eu fiquei meio perdido, não sabia o que tinha acontecido. Aí eu entendi, conversando lá com o cara da corretora, que existe esse desconto sim da cotação. Eu depois fui ler e entendi. E aí veio a minha segunda pergunta, né? Por que isso acontecia? E aí eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, espero que tenha ajudado e qualquer coisa deixa dúvidas aí nos comentários. Valeu, galera!